E nós temos um novo convidado aqui no estúdio da TV Senado. A partir de agora, quem participa da nossa cobertura da posse presidencial é João Bosco Bezerra Bonfim. O João Bosco é consultor legislativo na área de pronunciamentos e cultura, com doutorado em linguística. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui nesse feriado de Ano Novo. João Bosco, que mensagem, na sua opinião, a presidente passou hoje para o Congresso e para a sociedade? Quando um presidente faz um discurso de posse, sendo o segundo, ou seja, de continuidade, espera-se algo um pouco mais burocrático. É isso aí, gente, vencemos e vamos continuar. Mas ela falou uma coisa um pouco mais grave, que foi: olha, eu estou atento às críticas, eu ouvi o recado das urnas, digamos assim, de quem não votou em mim. Então, esse foi um discurso que a gente costuma dizer, um discurso deliberativo para envolver aqueles que não votaram nela. Obrigada, João Bosco. A gente volta daqui a pouquinho. E quem está no Salão Azul, onde fica a presidência do Senado, é o repórter Tiago Tibúrcio. Como está a movimentação por aí, Tiago? Dinalva, como vimos, a presidente Dilma acabou de entrar na presidência do Senado. Muitas autoridades estavam atrás, algumas entraram, outras não, porque não é um espaço tão grande lá dentro assim capaz de comportar. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal não conseguiu entrar na presidência do Senado, desceu seguindo aqui as outras autoridades do corpo diplomático que estavam aqui, até ex-ministros também passaram por aqui, como o próprio Antônio Patriota, ex-chanceler do Brasil durante o governo da presidente Dilma, durante parte desse governo. Bom, aqui dentro agora a presidente passa uns 20 minutos, tem toda uma estrutura a seu dispor, pode descansar um pouco, até mesmo retocar a maquiagem e em seguida então vai sair daqui pelo Salão Azul, por este tapete vermelho. Como lá fora não está chovendo, passa aqui para o Salão Branco, então vai para o exterior do Palácio do Planalto passar aí a revista das Forças Armadas, já que empossada como presidente da República, ela é a comandante das 3 Forças Armadas. Lá haverá mais marchas militares, então ela pega o carro e segue para o Rolls Royce. Aqui a movimentação é as pessoas saindo do plenário da Câmara, seguindo para os outros postos para continuar essa cerimônia. Dinalva. Obrigada, Tiago. Nós vamos ver agora como está a movimentação no Salão Verde, onde está a repórter Glauciene Lara. Glauciene? Dinalva, o Salão Verde está lotado porque as pessoas estão saindo do plenário da Câmara e passando por aqui, seguindo a presidente Dilma Rousseff rumo ao Salão Azul e também se deslocando para a chapelaria, o Salão Branco, por onde vão sair e vão acompanhar algumas dessas pessoas a cerimônia no Palácio do Planalto. Ao meu lado está a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e eu vou conversar com ela a respeito das relações do governo com o Congresso. Senadora, o seu partido, PSB, ele saiu da base aliada, ele agora é um partido de oposição? Não, o PSB decidiu o seu posicionamento como posicionamento de independência propositiva. E nós elencamos 10 pontos principais para servirem de base de conversação com o governo federal, muitos dos quais a presidente da República abordou, a exemplo da centralidade do esforço de fortalecer a educação pública em nosso país, especialmente a escola de tempo integral no ensino médio. Então, pontos como esse, plataforma, agenda que diz respeito ao povo e aos desafios do povo brasileiro e do nosso país, certamente terão o apoio do PSB. A presidente Dilma Rousseff falou que as grandes mudanças, agora no discurso no interior da Câmara, do plenário da Câmara dos Deputados, falou que as grandes mudanças passam aqui pelo Congresso Nacional e que o Congresso precisa apoiar essas mudanças. Senadora, há condições políticas para o Congresso apoiar, fazer uma reforma política, uma reforma tributária, principalmente a reforma política que foi a mais tocada pela presidente Dilma Rousseff? Olha, certamente é uma das reformas, talvez a reforma mais complexa, porque fala diretamente o interesse dos membros do Congresso Nacional. No entanto, é uma reforma inadiável. Assim diz o resultado das urnas no Brasil, onde ficou muito claro o nível de participação e de investimento das empresas privadas no processo de eleição de cada um dos deputados, senadores e governadores e presidente da República.
não é possível mais conviver com a influência tão grande do poder econômico sobre a escolha do cidadão. E é uma pauta que tem que ser no primeiro ano de mandato, senão depois já não dá para fazer mais. Como é que a senhora vê a condução dessa reforma? Eu acredito que a reforma é algo que precisa de urgência e que tem que ser tratado no primeiro semestre, não apenas no primeiro ano. Pode ser que leve o ano inteiro para votarmos, mas nós temos que reabrir os trabalhos do Congresso tratando da reforma política. Muito obrigada, senadora. Voltamos ao estúdio com Dinalva Ferreira. Bom, na verdade a gente vai falar agora com a Júnia Mello. Júnia? Dinalva, nós estamos agora de um outro lado do Salão Negro, porque a presidente chegou por lá e vai sair por aqui. A escada que dá acesso à presidência do Senado, onde ela está neste momento, antes de sair para a solenidade, onde vai receber as honras militares. Os convidados das delegações estrangeiras que ocupavam a galeria da Câmara também já saíram. Há uma movimentação muito grande dentro aqui do Congresso, porque muitos desses convidados estão a caminho do Palácio do Planalto, onde vão acompanhar a solenidade de posse dos ministros, o discurso no palatório e também poder cumprimentar agora a presidente Dilma Rousseff, devidamente empossada no cargo, depois de ter feito seu compromisso constitucional e um longo discurso. Bom, nós que estamos acompanhando esses preparativos para a posse presidencial há muito tempo, Dinalva, a gente pode remarcar uma questão. Todo o cerimonial tinha muita preocupação na questão de cumprir os tempos dos rituais, porque são várias solenidades. Então, se há atraso aqui no Congresso, vai atrasar a solenidade no Palácio do Planalto e depois também vai atrasar a solenidade no Palácio do Itamaraty, onde ela vai receber os cumprimentos dos chefes de Estado e governo. O que chamou a atenção é que a presidente Dilma já chegou aqui atrasada e, ao chegar ao Congresso, ela não teve pressa. Ela demorou no cumprimento e na recepção com os líderes dos partidos, fez questão de conversar com os líderes dos partidos. Depois também dentro do plenário houve uma demora em vários cumprimentos. Então o protocolo nesse sentido hoje não está sendo muito rigorosamente cumprido. Mas nesse momento já é uma movimentação das forças, né, que estão aqui perfilando o tapete vermelho em todos os espaços por onde a presidente Dilma vai passar. Os dragões da independência já estão a postos também na rampa da presidência e daqui mais 10, 15 minutos, a previsão era de 20 minutos a menos, que ela pudesse ficar lá, eventualmente também trocar a roupa, né, para a solenidade, que agora também é um ritual muito bonito, que um dia continua bonito, da outra vez a saída foi com tempo ruim, agora não, a presidente vai sair, vai ouvir o hino nacional, o comandante da tropa vai convidá-la para passar em revista, vai ter a salva de tiros, algumas marchas vão ser também tocadas pelos órgãos das Forças Armadas, ela vai passar em revista a tropa, e existe essa expectativa se ela vai ou não beijar a bandeira, que não faz parte do protocolo, mas que, segundo a assessoria da presidente, ela teria manifestado esse desejo. Então a gente vai poder conferir isso tudinho daqui a pouco, ao vivo aqui pela TV Senado. Dinalva. Obrigada, Júnia. E eu chamo agora o repórter Tiago Tiburcio, que está no Salão Azul. Tiago? Júnia, aqui ao meu lado está o senador. Agora, na verdade, já até vai entrar o seu suplente, né, senador? Porque o senhor é o novo governador do Piauí. Eu quero que o senhor faça uma análise rápida desse discurso, levando em consideração um dos pontos que a presidente colocou, que é de que a segurança pública deve ser compartilhada com a União também, a responsabilidade pela segurança pública. Como é que o senhor vê isso, já que o senhor será governador, né? Daqui a pouquinho vai estar tomando posse aqui no Senado Regina Souza, a primeira mulher senadora pelo Piauí. Aliás, o Piauí é a casa comandada pelas mulheres. A minha vice-governadora também é a primeira mulher vice-governadora pelo estado do Piauí. Veja, é impossível, na minha visão, já fui governador, estive aqui acompanhando também pelo parlamento, dar conta desse desafio da segurança isoladamente. Por quê? Porque a segurança ela é estruturada, o crime é estruturado regional, nacional e internacionalmente. Então eu acho que esse compromisso, essa reafirmação da presidenta de alterar a Constituição para essa coparticipação na responsabilidade é essencial. Sem isso, no meu estado, não é possível a situação de segurança. Lá eu decretei emergência, calamidade para esse começo de mandato. Agora, Brasil, pátria educadora, é o novo lema aí do governo federal. O que o senhor avalia disso? O Brasil vai dar esse salto tão aguardado pelo país? Eu creio que nós temos já
todo um arcabouço trabalhado. Aliás, tive o privilégio como senador de ajudar com fontes de recursos do pré-sal, do Fundo Social, ou seja, de dobrar os investimentos para a educação e, na minha visão, é a educação mesmo o alicerce do desenvolvimento. Esse compromisso da União empurra estados, municípios, o setor privado para uma qualidade da educação. Vamos vencer. Ok, senador, que o senhor faça um bom governo lá no Piauí e voltamos com você aí no estúdio de Nalva. Obrigada, Tiago. Então, João Bosco, como o senador estava falando, o ex-senador, agora governador, a presidente anunciou aí que o lema do governo é educação, né? Brasil educadora. Uma pátria educadora. Pátria educadora. Uhum. É uma mudança em relação ao primeiro, a primeira posse era Brasil sem miséria, agora Brasil pátria educadora. Como é que você analisa isso? Penso que a gente tem um avanço de qualidade. Há um teórico de psicologia que fala sobre as necessidades básicas de um ser humano. Uma necessidade elementar é a de alimentação. Então, se há alguns anos o Brasil ainda estava nessa necessidade fundamental de alimentação, hoje nós avançamos um pouco mais e podemos falar desse bem simbólico dessa questão da educação. Então, isso, em primeiro lugar, quer dizer que houve efetivamente um avanço. Ela citou 36 milhões de brasileiros que saíram da miséria, 22 milhões apenas no governo dela. Então, isso significa que nós podemos fazer um avanço de qualidade na política, né? É importante a gente ressaltar que na tradição dos discursos dos presidentes brasileiros, desde o início da década de 1900 e 1910, desde o início da República, que a educação vem sendo tocada como uma prioridade que deveria, e é engraçado que em 1910, 12 já se falava no ensino técnico, né, e ela vai falar do Pronatec, que é um ideal que o Brasil nunca alcançou, que assim, vivemos sempre na ilusão de todo mundo vai para a universidade e todo mundo não vai para a universidade, e enquanto isso nós não formamos carpinteiros, mestres de obras e pessoas para acompanhar os serviços básicos de que esse país precisa. Então, é muito interessante que ela fale da educação, fale de creches e fale de questões como 100 mil bolsas para que os brasileiros possam estudar nas melhores universidades do mundo, né? Eu acho que isso é um avanço em relação ao anterior. Obrigada, João Bosco. Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou chamar agora o Tiago Tiburcio de novo. Tiago está no Salão Azul. Isso mesmo, de Nalva, agora com outro governador, até agora que a banda da Aeronáutica tocando. Governador, o senhor pertence ao PSB, e agora, qual vai ser a postura do PSB aqui no Congresso Nacional, já que tem uma bancada importante, representativa, que vocês, durante a campanha presidencial, falaram que seria uma nova via para o país? A decisão do Partido Socialista Brasileiro, já tomada pela sua Executiva Nacional, é ter uma postura de independência em relação ao governo. Aqueles temas que são temas de interesse nacional certamente contarão com o apoio da bancada do PSB. Certo, então quer dizer que o PSB passa a ter uma postura independente, mas apoia esses elementos trazidos pela presidente Dilma? Sim, por exemplo, quando a presidenta propõe um grande pacto pela educação, ou seja, Brasil pátria educadora, ou seja, isso também corresponde com a nossa prioridade aqui no âmbito do governo do Distrito Federal. Eu entendo que os investimentos em educação são os que podem efetivamente promover uma transformação no Brasil e, portanto, sem dúvida, também terão nosso apoio. Tá certo. Boa sorte no seu novo desafio aí. Muito obrigado. De Nalva, voltamos com você. Obrigada, Tiago. Então, João Bosco, a presidente assina educação, mas também falou de saúde, de segurança, né, como outros entrevistados falaram. A presidente também ressaltou essa questão da segurança, de melhoria da segurança pública. É muito interessante, porque isso a gente passaria a ter uma espécie de federalização. A nossa Constituição divide bem as responsabilidades da União e a responsabilidade dos estados. Polícia Federal cuida de fronteiras, cuida de temas como drogas e digamos, a segurança da população, o dia a dia, está a cargo das polícias civis e polícias militares. E
Mas, aparentemente, a população não tem uma percepção disso. E o fenômeno da insegurança, os assassinatos, os altos índices de violência, ao invés de serem atribuídos, digamos assim, às autoridades estaduais, elas têm sido, de alguma maneira, atribuídos à federação. Por isso ela falou numa emenda à Constituição, não é possível a União lidar com a segurança interna de cada um dos estados, né, sem que haja uma modificação na Constituição que faz efetivamente essa distribuição de papéis. E acho que isso sinaliza o quanto, por um lado, isso pode ser visto como um retrocesso, porque a grande crítica é a ideia da grande união, de a federação ser muito maior do que os estados e do que os municípios, de que no pacto federativo a união ser sempre maior que os estados e municípios, né? Mas, aparentemente, do mesmo modo que na saúde a resolução dos problemas só avançou com um grande pacto como o SUS, então o SUS é pactuado nas 3 instâncias da federação. Digamos assim que a ideia seria que nós tenhamos uma repartição, tanto de recursos quanto de atribuições para a segurança. Bom, ela falou também, citou aí um grande investimento para a área de mobilidade urbana, né? São 143 bilhões de reais, anunciou 143 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Talvez isso ainda seja pouco, mas da mesma maneira diz que a percepção das pessoas sobre a responsabilidade, elas não veem o transporte urbano como uma responsabilidade do município ou em grandes metrópoles como uma responsabilidade do Estado, porque também, outra vez, isso é uma atribuição dos municípios e o transporte interestadual, uma atribuição o transporte intermunicipal, uma atribuição dos estados. E, então, aparentemente, a ideia é de que nós temos mesmo que federalizar os assuntos, para que é uma percepção antiga do Brasil de que para que alguma coisa avance é necessário que haja uma intervenção da União. Do ponto de vista do discurso dos prefeitos, isso faz sentido porque eles se sentem muito assoberbados com a redistribuição que a Constituição fez. Então, assim, a grande acusação que os prefeitos fazem é: nós temos muitas obrigações e poucos recursos. A União fica com a maior fatia da arrecadação e nós, municípios, com a menor fatia. Então, essa ideia pode ser muito bem-vinda, até porque isso não implica nenhum tipo de intervenção na autonomia dos municípios, mas sim o aporte de recursos. E para a mobilidade urbana, os recursos são de grande monta, são de grande vulto, e sem o aporte da União não é possível você fazer uma política de mobilidade urbana decente no país. Nós vemos ali a presidente Dilma está saindo neste momento da presidência do Senado. Ela, o vice-presidente Michel Temer e os presidentes das duas casas, né, o presidente Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, eles estão atravessando ali o Salão Azul, vão atravessar também o Salão Negro, descendo ali a escada, vão atravessar o Salão Negro até a rampa do Congresso, onde tem a parte do ritual aí, que é a revista das tropas e a salva de 21 tiros de canhão. Atravessando agora o Salão Negro. Se dirigindo
a rampa do Congresso. O presidente acenando para as pessoas lá fora, as caravanas de vários estados que vieram acompanhar e prestigiar a posse. O presidente já está na rampa, desce a rampa. Um dia bonito, dia de sol, que permite que todo o ritual preparado pelo cerimonial possa ser realizado. O presidente da Câmara se assustou ali. Os tiros de canhão é a salva de 21 tiros de canhão. Essa salva de tiros de canhão tem origem no Império. Na época era destinada à família real, arcebispos e bispos, como reflexo da união entre o Estado e a Igreja Católica. Na República, a salva de 21 tiros passou a ser privativa do presidente da República, de membros do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, quando incorporados. Em 1942, foi suprimido o Congresso Nacional e colocado como tendo direito a 21 tiros o Conselho Federal e a Câmara de Deputados. Em 1983, passaram a ter direito a 21 tiros o presidente da República, chefe de Estado estrangeiro, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, quando incorporados. Aí o hino nacional, executado pela banda do Batalhão da Guarda de Honra da Presidência. Desce a rampa, ela é recebida pelo comandante da Guarda de Honra, que apresenta a tropa. A posse presidencial tem uma característica militar muito marcante. Como chefe de Estado, a presidente é também a chefe das Forças Armadas. A maneira de reconhecer isso é prestar essa homenagem de praxe à autoridade máxima.
presidente vai até o final ali para começar a passar em revista a tropa. Tá aí a presidente Dilma, então, passa em revista a tropa. A Guarda da Bandeira, grupamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Uma cerimônia, então, que conta com corporações das 3 Forças Armadas. Encerrou agora. A revista As Tropas. O presidente Dilma acena ali para as pessoas que se aproximaram da rampa do Congresso. Ela se despede dos presidentes das 2 casas. Ali o presidente José Sarney. Eduardo Cunha, Eduardo Braga, futuro ministro das Minas e Energia. O presidente vai embarcar agora, de novo, no Rolls Royce, para fazer o percurso até o Palácio do Planalto. Onde, lá no Palácio do Planalto, ela vai receber os cumprimentos dos convidados e vai dar posse aos novos ministros, também fazer um pronunciamento no parlatório. Mais uma vez acompanhada pela filha, Paula Rousseff. Nesse carro atrás segue o vice Michel Temer e a esposa Marcela Temer. Uma distância bem pequena que separa o Congresso Nacional do Palácio do Planalto. Interessante a gente ver que nessa configuração da praça dos 3 poderes, a ideia do Lúcio Costa de colocar o edifício do Congresso Nacional nesta posição e com esta altura
era sempre com o propósito de ressaltar que no Brasil o poder emana do povo. Então a superveniência, a sobreposição do edifício do Congresso Nacional, do nosso H em relação aos outros dois palácios, é simbólica dessa atitude que nós vemos agora, em que o presidente da República, aquele que ocupa uma das 3 esferas do poder, ele recebe esse poder do povo. Então, na história do Brasil, nem sempre essa cena foi possível. Bom, antes de Brasília era outra configuração, mas nem sempre houve essa posse que fosse efetivamente dada pelo povo brasileiro por intermédio de seus representantes. Então, a começar pelo primeiro presidente da República, que praticamente destitui o imperador e faz uma proclamação. Depois, na sequência, Getúlio Vargas, como líder da junta governativa, não recebe esse poder do Congresso Nacional, tampouco nas vezes seguintes que ele assume, exceto na década de 50. E, posteriormente, durante o período de 64 em diante, antes do presidente José Sarney, essas posses, embora houvesse uma cerimônia no Congresso Nacional, elas não significavam o que hoje significam desde a eleição do presidente Collor, que é efetivamente... Então, a gente vê ali a descida da rampa, né? Então, o Congresso Nacional está acima de tudo para efeito de concessão desse poder. Eu acho que esse... O simbolismo da arquitetura. E fica muito claro nos escritos do Lúcio Costa que era isso que ele pretendia quando configurou essa Praça dos Três Poderes, claro, a partir de outros desenhos, né, da Praça Grega, né, mas é muito interessante a gente ver esse simbolismo agora nessa cena que se desenrola diante da gente. O carro da presidente agora, o Rolls Royce, né, já se aproxima ali do Palácio do Planalto. Não há transmissão de faixa, claro, né? Então, a presidente já deve fazer o discurso lá no parlatório com a faixa presidencial. Tem todo um simbolismo nessa subida da rampa também, né? A ascensão ao poder. Interessante que a gente veja no Palácio do Planalto, ele, na verdade, essa ideia de transparência que a presidenta falou em seu discurso, o Palácio do Planalto é uma caixa de vidro, né? Toda ela transparente. Então, nada no Brasil deveria ser oculto daquilo que sai diante, aquilo que emana do poder, né? Então é uma caixa voltada para o mundo e com absoluta transparência. Claro que isso nem sempre foi assim, mas a gente vê essa beleza da arquitetura do Niemeyer agora, parece que há uma harmonização entre a arquitetura e a democracia que o Brasil vai conquistando para esse efeito de transparência e de luta contra qualquer processo de obscuridade.
Palácio do Planalto esteve fechado durante todos os anos da ditadura ao acesso ao público. Com a entrada do presidente José Sarney, é que ele voltou a ser visitado, abriu-se a possibilidade de visitas do público, né? Nesse momento, a presidente Dilma, né, sobe a rampa com o vice-presidente, que simbolicamente significa a retomada do poder, né, a tomada do poder. A presidenta da República, Dilma Rousseff, e o vice-presidente da República, Michel Temer. O presidente acenando para as pessoas. Recebeu flores. E aí a música da campanha do Lula, né? Senhoras e senhores, neste momento, a presidenta da República, Dilma Rousseff, recebe a faixa presidencial. Solicitamos a todos que permaneçam em pé para cantar o hino nacional brasileiro, interpretado pela banda de música do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda.
Senhoras e senhores, neste momento a presidenta da República, Dilma Rousseff, e o vice-presidente Michel Temer dirigem-se ao parlatório para a saudação à população. Solicitamos a todos os convidados que permaneçam em seus lugares para acompanhar o pronunciamento da senhora presidenta da República. Presidente Dilma e o vice Michel Temer cumprimentam ali o ex-presidente Lula, que participa da cerimônia. Quando se dirige para o parlatório, onde faz o pronunciamento à nação. É interessante observar a coletânea que a gente tem dos discursos presidenciais. Aquele discurso que fica para a história não necessariamente é esse que foi falado perante o Congresso Nacional. O Getúlio Vargas, da primeira vez que ele é efetivamente, primeira e única, que ele é efetivamente eleito, o bom discurso que ele faz é para o povo, lá fora, em praça pública. Não costuma ser um discurso bem diferente do discurso feito no Congresso? A ideia é que ele tenha mais emoção. Esse discurso do Getúlio Vargas, por exemplo, ele fala das aves de mau agouro, ele fala da perseguição que sofreu. Então, assim, é a ideia do auditório. Então, ali o povo está efetivamente representado na praça. É um discurso mais popular. Mais popular. Brasileiros e brasileiras aqui nessa Vamos praça. ouvir, então. Estamos aqui eu e o vice-presidente Michel Temer para cumprimentar vocês. Eu agradeço a vocês terem vindo de todos os cantos do nosso país nessa marcha da esperança para dizerem sim ao futuro do Brasil. Agradeço a cada uma companheira e a cada um companheiro. Quero dizer para vocês que eu sinto imensa alegria por ter vencido os desafios e honrado o nome da mulher brasileira, dessa mulher que nós sabemos que são milhões de guerreiras anônimas que dão vida e carinho ao nosso país. Eu represento um projeto de nação que é detentor do mais profundo e duradouro apoio popular de nossa história democrática. Esse projeto que começou no governo do presidente Lula, que continua no meu governo, ele pertence a vocês, a cada um de vocês, ao povo desse país. E mais do que nunca, é para este povo e com este povo que nós vamos governar. Graças aos nossos governos, o meu e o do presidente Lula, nós temos hoje a primeira geração de brasileiros que não vivenciou a tragédia da fome. Nós resgatamos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22 milhões apenas no meu governo. Nesses períodos, nunca tantos brasileiros ascenderam às classes médias. Nunca tantos brasileiros conquistaram empregos com carteira assinada. Nunca o salário mínimo e os demais salários se valorizaram por tanto tempo e com tanto vigor. Nunca tantos brasileiros
brasileiros se tornaram donos de suas próprias casas. Nunca tantos brasileiros tiveram acesso ao ensino técnico e à universidade. Nunca o Brasil viveu um período tão longo sem nenhuma crise institucional. Nunca as instituições foram tão fortalecidas e respeitadas. E nunca se apurou e puniu com tanta transparência a corrupção. Em nossos governos, cumprimos o compromisso fundamental de oferecer à população, até então excluída, os direitos básicos que devem ser assegurados a qualquer cidadão deste país. O direito de trabalhar, o direito de alimentar a família, de educar e acreditar em um futuro melhor para os seus filhos. Essa crença é o sonho de qualquer pai ou mãe de família desse país. Oferecer a seus filhos oportunidades melhores do que as suas. Essa é a crença que constrói uma família. Este é o desafio que ergue uma nação. Escuto as vozes de vocês. Vozes corajosas a dizerem que estamos aqui todos nós de pé e que todos nós temos fé no Brasil. Nós que estamos aqui e todos os brasileiros acreditamos nessa terra, porque nos últimos 12 anos aqui não se discrimina os pobres, não se esquece dos jovens, não se esquece dos negros, não se abandona as mulheres. Não importam as dificuldades, não importam os obstáculos. O povo brasileiro vai vencer e vai construir um Brasil próspero, justo e pleno de oportunidades. Sempre estive e sempre estarei ao lado de vocês e nada, absolutamente nada, ninguém, absolutamente ninguém vai me afastar deste compromisso. Sei que vocês querem mais e melhor. Sei que a palavra mais repetida nessa minha campanha, da qual vocês participaram, foi mudança, e o tema mais invocado foi reforma. Assumo aqui com vocês, nesta praça, o meu compromisso de inaugurar uma nova etapa nesse processo histórico de mudanças sociais do Brasil. E digo a vocês algo muito importante. Nós vamos fazer, sim, ajustes na economia, mas isso sem revogar direitos conquistados ou trair nossos compromissos sociais. Fui reeleita para continuar mudando o Brasil e para continuar fazendo as mudanças que vocês desejam. E prometo, farei as mudanças. Assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza. Nós estamos juntos com a dignidade, estamos juntos de pé e com a força da imensa fé que temos no povo desse país. De pé e com fé, porque nós vamos juntos fazer a reforma política. De pé e com fé, porque o Brasil
será a verdadeira pátria educadora e os brasileiros terão acesso à educação de qualidade, da creche à pós-graduação. De pé e com a força da fé nesse país, porque vamos mudar a Constituição para permitir que o governo federal assuma a responsabilidade para melhorar a segurança pública. De pé e com a força da fé, porque vamos melhorar a nossa saúde, vamos garantir mais acesso a exames e a consultas com especialistas. De pé e com fé, porque vamos garantir emprego de qualidade, baseado na expansão da economia, na formação profissional e na inovação. De pé e com fé, porque apostamos em cada vez mais empregos e salários valorizados, porque vamos continuar com a política de valorização do salário mínimo. De pé e com fé, porque vamos continuar o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o FIES, o Ciências Sem Fronteiras. Somos capazes de fazer isso, porque somos um povo que garantiu emprego e salário quando o mundo desempregava e arrochava. Somos capazes de fazer isso, porque nesses últimos 12 anos nós mudamos o Brasil. Mas, para conseguir avançar, preciso mais do que nunca do apoio e da compreensão de vocês. Quero pedir o apoio de todos, de leste a oeste, de norte a sul do Brasil. Hoje, depois de 12 anos de governo popular e de grandes transformações, o povo brasileiro tem o direito de dizer, como uma orientação para o meu novo mandato: nenhum direito a menos, nenhum passo atrás, só mais direitos e só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês. Esse é o juramento que faço nessa praça. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Terminado o discurso, a presidente Dilma vai agora no Palácio, já dentro do Palácio, receber os cumprimentos das autoridades estrangeiras. Agora ela acena para as pessoas e entra onde ela vai receber os cumprimentos das autoridades estrangeiras. Enquanto isso, eu converso um pouquinho, enquanto ela começa a receber esses cumprimentos, eu converso um pouquinho agora aqui com o João Bosco. Qual a análise que você faz desse discurso? Qual a diferença do discurso? Tem alguma mudança com relação ao discurso feito, o primeiro discurso feito no Congresso, no plenário da Câmara? A gente precisa ver que a marca fundamental da presidenta Dilma Rousseff não é tanto a emoção. Mas neste segundo discurso, ela usou alguns elementos da retórica com mais ênfase, como essa repetição de pé e com fé, para alcançar mais a praça. No discurso inicial, há mais dados, há mais números, e há uma menção maior aos parlamentares. Isso a gente chama de consciência de auditório. Se ela estava diante, não dos parlamentares, mas de uma praça, a ideia de se dirigir àquelas pessoas, àquelas mulheres. Então, este discurso foi um discurso mais emotivo, menos racional, digamos assim, e uma busca de aproximação da presidenta com o público, um público real, que é algo que ela teve a oportunidade de fazer ao longo desses últimos anos, porque antes de seu primeiro mandato, a formação dela não era de uma oradora, assim como de outros oradores, como foi o presidente Lula, que se configurou como político e como orador simultaneamente. Então,
mas se vê que ela tem feito uma trajetória, né? É interessante observar esses elementos de a presidente Dilma aí recebendo os cumprimentos da Michelle Bachelet, presidente do Chile. Ao todo, 27 chefes de Estado e vice-chefes vieram prestigiar a segunda posse da presidente Dilma Rousseff, além de quase 70 missões estrangeiras. Do ponto de vista do discurso, nós vimos explicitamente a menção que ela fez à América Latina, América do Sul, Mercosul, Unasul. Então, essa presença da Michelle e do Mujica é bastante significativa nessa posse. Também as nações africanas, processo de aliança com as nações africanas, árabes e BRICS. É sempre importante ver como o Brasil se posiciona no cenário mundial. Não é de hoje que isso é feito, mas ela fez com bastante parcimônia, mas ao mesmo tempo bastante compromisso. A gente é sempre levado a comparar. O presidente Fernando Collor fez muito mais menções à atuação do Brasil num cenário internacional. Você acredita num rumo diferente para a política externa brasileira nesse segundo mandato? Ela falou aí de estreitar relacionamentos com os Estados Unidos, com a União Europeia. Creio que não há diferença, mas assim, em discurso a gente sempre olha e percebe o que foi dito e o que não foi dito. Então, a menção explícita, a retomada das relações com os Estados Unidos em outro patamar é muito importante, porque ela poderia, por exemplo, não ter mencionado isso, e isso poderia significar alguma sinalização de que esse não é o parceiro fundamental. Durante a campanha presidencial, muito se comentou sobre o fato de o Brasil, se dizia, ter dado as costas ao seu principal parceiro, que é os Estados Unidos, e havia muita expectativa de que esse reatamento de relações, ou essa busca de aproximação dos Estados Unidos se desse com maior ênfase. Então ela disse isso, né, explicitamente, porque ela poderia ter calado a respeito desse assunto. Então, neste momento em que, por exemplo, os Estados Unidos volta a sinalizar com a aproximação a Cuba, né? E o Brasil esteve no cenário internacional nos últimos anos muito comprometido com a recuperação de Cuba em todos os sentidos e fazendo alianças, inclusive a aliança que passa pelos mais médicos, né? O fato de a gente ter um presidente... Evo Morales. Presidente indígena é muito significativo nesse cenário. Sempre levados a comparar, né? O presidente Figueiredo, em seu discurso de posse, se referia preferencialmente ao cargo de general que os presidentes do Paraguai e Uruguai. Então é muito significativo a história passa diante dos nossos olhos, e quando a gente tem a dimensão dos discursos, né? O presidente Figueiredo começava pelo título de general dos presidentes desses países, né? Então, também a União Europeia, né? Essa aproximação com a União Europeia. Desta vez, não mais a partir de uma posição de submissão, talvez, com que as ex-colônias latino-americanas sempre fizeram, mas a partir de um outro patamar, porque ela falou União Europeia e BRICS. Então, assim, o Brasil
faz parte do seu próprio bloco, né, Unasul, Mercosul, e se alinha internacionalmente com os BRICS, que é uma maneira de se posicionar no mundo. O mundo é dominado pelos blocos, né, o que se convencionou chamar de geopolítica, né, e tem muito a ver com essa posição do Brasil, particularmente nos últimos anos de crise em que a União Europeia sofreu muito. O Brasil se vangloriou de estar um pouco acima da crise, ou de a crise não ter tanto afetado o Brasil como essas nações que haviam conquistado tanta dignidade. Quer dizer, não significa necessariamente uma mudança de rumo em relação ao primeiro mandato. Não, desse ponto de vista não há qualquer alteração. Mas assim, na cena anterior que a gente viu aqui as mulheres lá, né, é importante a gente ver no cenário da União Europeia, a Angela Merkel liderou os processos, e é interessante essa discussão sobre mulheres no poder, né? E, recentemente, a presidente Angela Merkel assinou uma mensagem ao Congresso para que os cargos nas empresas passassem a ser ocupados como um sistema de cotas por mais mulheres do que efetivamente tem acontecido. Então, é muito significativo termos mulheres presidentas, e esse avanço da Angela Merkel com relação à necessidade de assegurar a presença de mulheres no comando. A gente volta a conversar sobre política externa. E ontem, no último dia do primeiro mandato, a presidente tomou uma série de medidas que terão impacto agora no segundo governo. Ela sancionou 18 leis aprovadas pelo Congresso, vetou uma, editou uma medida provisória e publicou 28 decretos. A maioria dos decretos destina áreas para reforma agrária. São 22 áreas em 10 estados. De acordo com o INCRA, as novas áreas devem beneficiar 1.500 famílias. A repórter Mariana Capello tem informações sobre outras decisões da presidente no último dia do primeiro mandato. A maioria das 18 leis sancionadas abre crédito extraordinário a órgãos públicos. Também virou lei um projeto do senador Paulo Paim que isenta aposentados por invalidez a passarem por perícia médica depois dos 60 anos. O único veto da presidente no último dia do primeiro mandato foi a um projeto do senador Eduardo Suplicy, que estabelece a linha mínima oficial de pobreza. Na justificativa, ela disse que, apesar do mérito, o programa se confunde com a política de salário mínimo e não leva em consideração outros programas para erradicar a pobreza. A gente volta aí com as imagens dos cumprimentos, né? A presidente Dilma recebendo os cumprimentos das estrangeiras. João Bosco, quais são os desafios, como é que você vê assim, os maiores desafios da política externa brasileira nesse segundo mandato? A grande questão da política externa diz pouco respeito, talvez, à política propriamente dita e muito em relação às finanças. Então, a grande questão é se o Brasil pode se posicionar de uma maneira distinta nesse cenário internacional de redistribuição de recursos. Então, tudo depende da posição brasileira, do quão forte ela está e do quão fraca ela está. No primeiro discurso, ela mencionou, por exemplo, o apoio aos exportadores. Então, assim, a questão é como o Brasil se posiciona perante as outras nações a partir do seu próprio poder. Não existe um país que se imponha no cenário internacional sem que ele tenha o seu próprio poder. Daí a ideia de educação, né? A gente está vendo ali representantes asiáticos, né? Então, assim, se o Brasil se cacifar, se o Brasil potencializar a sua educação, ciência e tecnologia, ele poderá efetivamente atuar de uma maneira distinta no cenário internacional.
Enquanto isso, enquanto isso não se concretiza, nós somos ainda o país da agroexportação, nós exportamos commodities, né? Nós não exportamos tecnologia, ou pelo menos menos do que gostaríamos. Então, assim, muitas vezes os presidentes fazem certos arroubos, mas a questão é que o valor da palavra de cada presidente está diretamente vinculado ao seu potencial econômico. E assim sendo, quando ela menciona aqueles números, aquelas posições, somos a 7ª economia do mundo, é a partir desse ponto de vista, é a partir desse patamar que o Brasil pode influenciar os outros países. E há uma discussão séria, alguns dizem que isso vai muito bem, outros dizem que vai muito mal, mas o fato é que o Brasil tem se destacado por conseguir fazer uma política de inclusão social, principalmente por intermédio do Bolsa Família, incluir 36 milhões de pessoas, né, acima da linha da pobreza, incluir alguns milhões de pessoas na classe média, sem que isso afete a redistribuição de riqueza efetivamente. Então, é alguma coisa que muitos países estão querendo imitar o Brasil ou estão simplesmente querendo que esse caminho, como o Bolsa Família, ele prossiga, porque isso não ameaçaria certas estabilidades, né? Ok, João Bosco. Vamos voltar um pouquinho ao discurso da presidente lá no plenário da Câmara, né? Vamos rever um trecho do discurso da presidente aqui no Congresso. Dilma Rousseff propôs um grande pacto nacional contra a corrupção e anunciou o envio ao Congresso de um pacote de 5 medidas para combater este crime. A luta que vimos empreendendo contra a corrupção e principalmente contra a impunidade ganhará ainda mais força com um pacote de medidas que me comprometi durante a campanha e que me comprometo a submeter à apreciação do Congresso Nacional ainda nesse primeiro semestre. São 5 medidas: transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos; modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática de Caixa 2; criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação; alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos; e criar uma nova estrutura a partir de negociação com o Poder Judiciário que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que têm fórum privilegiado. Então, João Bosco, é uma resposta aí a todas essas denúncias relacionadas à Petrobras. Inclusive, a presidente falou sobre Petrobras no discurso. Essas medidas, assim, a questão do Caixa 2 é fundamental porque é o que fragiliza os poderes, mas é importante a gente dizer que a questão do Brasil, da moralidade pública, não está tão vinculada à existência ou à não existência de leis. Nós até temos leis muito boas, temos a Constituição, temos leis que tratam dos servidores públicos, temos um código de ética da administração pública. Nos últimos anos houve uma grande quantidade de servidores públicos que foi demitido ou que sofreu alguma punição. Eu acho importante que cresça a ideia de corruptores, porque no discurso sempre se fala da corrupção como se os agentes públicos fossem a única face da corrupção. Então, quando ela menciona a ideia de corruptores, ou seja, de empresas ou pessoas que se valem desse artifício de aliciar, de trazer propinas para o servidor público, isso é fundamental. Então, essa questão do Caixa 2 é uma maneira, a ideia de trazer alguma celeridade, tanto na investigação quanto no julgamento dessas pessoas. Então, assim, o senso comum chama isso de crimes de colarinho branco. São esses crimes que dificilmente são apurados e, se apurados, dificilmente trazem a condenações. Então, efetivamente, eu acho que é fundamental isso.
mas não será isso que trará a moralidade pública ao Brasil, ainda não. E a presidente Dilma anunciou também que o lema de seu segundo mandato será Brasil, Pátria Educadora. Lema que, segundo ela, tem um duplo significado. Ao bradarmos Brasil, Pátria Educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero. Nós já comentamos esse tema, mas você quer acrescentar mais alguma coisa? Não é novidade nos discursos dos presidentes e esperamos que isso implique mais recursos efetivamente para a educação, né? E vamos acreditar que a presidenta cumpra essa promessa. Há décadas, a reforma política é um tema recorrente na agenda dos poderes executivo e legislativo. Chegou também ao judiciário. Difícil é realizá-la. E agora a sociedade passou a pressionar para que mudanças na estrutura de representação saiam do discurso e se tornem prática. As manifestações de 2013 acenderam na sociedade o debate sobre a reforma política. A gente espera que haja urgentemente um pacto nesse país para uma reforma política. Em 2014, a denúncia de que dinheiro da Petrobras foi desviado para partidos políticos trouxe o tema de volta ao Congresso. Está absolutamente claro que o sistema político eleitoral brasileiro, ele se esgotou. O modelo político que nós temos hoje traz dificuldades tanto para o executivo quanto para o funcionamento do legislativo. No primeiro discurso após a reeleição, a presidente Dilma Rousseff assumiu um compromisso para 2015. Entre as reformas, a primeira e mais importante deve ser a reforma política. Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar esta reforma, que é a responsabilidade constitucional do Congresso e que deve mobilizar a sociedade num plebiscito por meio de uma consulta popular. Mas que reforma é essa? O Congresso analisa mais de 200 projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição que alteram o sistema político eleitoral. Voto facultativo, financiamento público de campanha, eleição em lista para o parlamento, redução do número de partidos, fim da reeleição, novas regras para as coligações. Assunto não falta. O difícil é fechar um acordo sobre cada tema. Muitas mudanças exigem o apoio de 3/5 do Congresso, 308 deputados e 49 senadores. Maioria complicada de se conseguir. Só será aprovado à medida em que essas forças políticas contraditórias e diferentes, e que têm propostas diferentes, sentem e procurem um meio termo entre cada uma de suas propostas. O Senado criou em 2011 uma comissão especial para discutir a reforma política. Os parlamentares apresentaram 11 PECs e projetos com mudanças na lei eleitoral. 2 matérias já foram aprovadas pelos senadores e aguardam a votação pelos deputados. A primeira proíbe que prefeitos troquem de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. E a segunda cria barreiras contra o excesso de partidos políticos. Outras 6 propostas continuam no Senado e 3 foram rejeitadas. A comissão do Senado foi criada pelo então presidente da Casa, José Sarney. No último discurso que fez antes de deixar a vida pública, ele voltou a defender a reforma política, parlamentarismo, voto distrital e limite para as doações de campanha e a criação de partidos. 80% dos partidos no Brasil são dirigidos por comissões provisórias, quer dizer, são 10 pessoas ou 11 pessoas que decidem
em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões, decretam intervenção nos estados e, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um partido. Na Câmara, um projeto de lei sobre a reforma política está parado há um ano. O texto foi assinado por 130 deputados e conta com o apoio de muito mais gente. O movimento Coalizão pela Reforma Política conseguiu colher 500 mil assinaturas a favor do PL 6316. E a ideia é chegar a 1,5 milhão de assinaturas. O processo eleitoral foi corrompido. As eleições não representam mais a vontade do eleitor, mas representam a vontade das empresas políticas, do poder econômico que financia os candidatos. O texto prevê votação para deputados em 2 turnos, primeiro no partido e depois no candidato. E ainda, financiamento público de campanha e fim das doações por empresas. Pelo projeto, apenas cidadãos poderiam doar dinheiro aos partidos, mas só até o limite de R$ 700. Você, já por isso, você diminui, você estreita a possibilidade do Caixa 2. Por quê? Porque os recursos que serão empregados nas eleições serão 10, 15, 20 vezes menores os recursos de que os que se gastam hoje. Outra proposta na Câmara muda 16 artigos da Constituição. Estabelece o voto distrital para o Legislativo, o fim da reeleição no Executivo, a cláusula de desempenho partidário e o voto facultativo. A maior polêmica é o financiamento das campanhas eleitorais. A PEC prevê o uso de recursos públicos, mas ainda mantém a possibilidade de dinheiro privado. Se for aprovada na Câmara, a proposta do financiamento público de campanha vem para o Senado. Ele precisa ser público para que ele seja transparente e coloque todos os candidatos e partidos em condição de igualdade. Se ao menos nós chegarmos a um modelo misto com o financiamento público, ao mesmo tempo que também o financiamento privado, mas não mais feito por empresas, e sim pelos cidadãos, por pessoas físicas, inclusive com um limite para cada contribuição. Enquanto o Congresso não decide, uma ação no Supremo Tribunal Federal pode resolver o assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil pede que o STF julgue inconstitucional o uso de dinheiro privado pelos partidos políticos. Dos 11 ministros, 6 já votaram, todos contra a doação por empresas. Mas o processo está parado depois de um pedido de vistas de Gilmar Mendes. O ministro não tem prazo para se decidir. Se a demora do judiciário e o complicado jogo de interesses no Congresso dão a impressão de que a reforma política não anda, a sociedade se mobiliza. Na internet, grupos organizados colhem assinaturas que já chegam a milhões. Não tem valor legal, mas podem ter a força de pressionar os políticos. Bom, e vamos dar agora mais uma olhadinha ali nas imagens do nosso pool. A presidente Dilma e o vice Michel Temer continuam ali recebendo os cumprimentos das autoridades que vieram prestigiar a posse. E o resultado das eleições vai levar a uma nova acomodação das forças políticas no Congresso e vai exigir do governo mais habilidade nas negociações. Os 2 maiores partidos de sustentação do governo, PT e PMDB, perderam juntos 23 deputados e 4 senadores, mas continuam com as bancadas mais numerosas e, junto com os outros partidos aliados, fazem a maioria. A governabilidade vai depender muito do modo como o governo se relacione com o Congresso. Tem potencial para formar uma coalizão, ou seja, acrescentar partidos à coligação que elegeu a presidente, capaz de dar-lhe folga no parlamento. Agora, para isso, a presidente vai ter que dar autonomia ao seu ministro de Relações Institucionais e mudar o método como se relaciona com o Congresso. Terá que dar mais atenção aos parlamentares, recebê-los em audiência, quando visitar o Estado, levar os parlamentares da base na comitiva presidencial ou do ministro, o que dá prestígio. Ou seja, além de todos os aspectos, vai ter que dar carinho aos parlamentares. A força dessa aliança será testada. Analistas preveem dificuldades até nas relações com a base aliada.
confirmando-se o cenário de vitória do candidato, pré-candidato à presidência da Câmara, Eduardo Cunha, que é uma liderança forte do PMDB e que tenha uma grande penetração, participação em diversos partidos, tanto na base quanto na oposição, vai mostrar também uma negociação difícil, uma conversa difícil também na Câmara e com os aliados. A distribuição de cargos agora, não só ministérios, mas primeiro, segundo escalão, estatais, diretorias e por aí vai. O governo vai ter que ter um trabalho mais acurado, mais refinado, para tentar retomar até um controle mínimo sobre a base que ele nesse final de mandato não teve. Além disso, o governo ainda deverá enfrentar uma oposição reforçada por políticos experientes que chegam ao Senado. A oposição fortalecida vai dificultar essa negociação. E mais ainda, quadros importantes da oposição voltando. José Serra, Tasso Gereissati e outros que estão aí, o próprio Aécio Neves, que está se tornando uma liderança natural, dado esse contexto, esse cenário, vão acabar cobrando uma fatura, um preço mais alto para esse tipo de conversa, de negociação. Há uma mudança qualitativa muito interessante da oposição. Ela ganha quadros muito qualificados e a situação perdeu quadros qualificados. Isso vai ser um embate, do ponto de vista do debate, muito interessante. Voltaram ex-governadores como José Serra, Tasso Gereissati, foram eleitos um deputado pela oposição, o Ronaldo Caiado, que é muito ativo, e também o ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que se somam a outros qualificados do PSDB, como o Aécio Neves, o Aloysio Nunes Ferreira, o próprio Álvaro Dias, enfim. Tem um grupo de oposição muito consistente, mas numericamente não tem força política para impedir a aprovação da agenda governamental. Bom, temos agora ali mais imagens do nosso pool, a presidente recebendo os cumprimentos das autoridades estrangeiras. Como já dissemos, 27 chefes e vice-chefes de Estado ou governo participam da posse. Depois desses cumprimentos, ela vai dar posse aos 39 novos ministros. Vamos ver agora como ficou o ministério para o segundo mandato. Os últimos nomes foram divulgados ontem. Entre os nomeados por Dilma Rousseff, 3 saíram do Senado. Os senadores indicados são Armando Monteiro, do PTB, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além de Cátia Abreu, para o Ministério da Agricultura, e Eduardo Braga, para o Ministério de Minas e Energia, ambos do PMDB. Também do PMDB foram nomeados Hélder Barbalho para o Ministério da Pesca, Edinho Araújo para a Secretaria de Portos e Eliseu Padilha para a Secretaria de Aviação Civil. Do PT, Miguel Rosseto para a Secretaria-Geral da Presidência, Jacques Wagner para o Ministério da Defesa, Patrus Ananias para o Desenvolvimento Agrário, Ricardo Berzoini para as Comunicações, Carlos Gabas para a Previdência e Pepe Vargas para a Secretaria de Relações Institucionais. Para o Ministério da Educação foi escolhido Cid Gomes, do PROS. Para a Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, do PCdoB. Para as cidades, Gilberto Kassab, do PSD. Para os transportes, Antônio Carlos Rodrigues, do PR. Para o esporte, George Hilton, do PRB. Para a integração nacional, Gilberto Ock. Para a Secretaria da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. E para a Controladoria Geral da União, Valdir Simão. Finalmente, foram nomeados Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento. Para o Ministério da Cultura, volta Juca Ferreira, que já comandou a pasta no segundo governo Lula. Para o Ministério das Relações Exteriores, Dilma Rousseff escolheu Mauro Vieira, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foram mantidos os atuais ministros da Justiça, Saúde, Casa Civil, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Trabalho, Turismo e Turismo. Também permanecem os titulares da Advocacia Geral, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Desenvolvimento Social, Gabinete de Segurança Institucional, Micro e Pequena Empresa, Política para Mulheres, Secretaria de Comunicação da Presidência, além do Banco Central. Vamos dar mais uma olhadinha lá no Palácio do Planalto.
mais cumprimentos de autoridades estrangeiras. E nós estamos terminando esta cobertura da posse presidencial. Agradeço a presença do consultor legislativo João Bosco Bezerra Bonfim pela parceria e pelas informações valiosas durante a transmissão. Nosso agradecimento também ao consultor Marcos Magalhães, que participou da primeira parte dessa cobertura. A presidente Dilma Rousseff e a sua equipe desejamos boa sorte e bom trabalho. E a você, telespectador da TV Senado, convidamos a continuar nos acompanhando. Durante todo o ano, nós vamos mostrar o desenrolar aqui no Congresso de todos os temas importantíssimos para o Brasil e que nós discutimos no programa. Afinal, o Poder Legislativo é uma das instâncias do Estado brasileiro, justamente a que representa você, cidadão. E a cobertura completa da posse de Dilma Rousseff para o segundo mandato você assiste nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. TV Senado na posse presidencial.